E te peço, Senhor, que derrame mesmo, Senhor, desta água viva, desta água cristalina sobre o meu coração. Vai sentando e vai cantando. Abre as comportas. Vai chover, vai chover, abre as comportas do céu e vai chover, vai chover, abre as comportas do céu. Amém? Você deseja mesmo que as comportas do céu abrem sobre sua vida? Então tem que abrir este coração, viu? Peça para o Senhor: Senhor Jesus, Senhor Jesus, me dê nesta noite um noite coração de carne. um coração de carne. Arranca do meu peito Arranca do meu peito todo o coração de pedra, todo coração de pedra, para que tua palavra para que tua palavra possa fluir e dar frutos e dar frutos na minha vida. na minha vida. Amém. Então vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Jonas. Jonas, na página 1244. Capítulo 1. Capítulo 1. Amém? Desobediência do profeta. Amém? A palavra do Senhor foi dirigida a Jonas, filho de Amitai, nestes termos: levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e profere contra ela os teus oráculos. Porque sua iniquidade chegou até a minha presença. Jonas pôs-se a caminho, mas na direção de Tarsis, para fugir da presença do Senhor. Amém? Vamos parar por aqui por enquanto. Então o Senhor fala aqui da desobediência de um servo, né? Que quem de nós um dia já não foi esse servo desobediente, não é verdade? Eu já fui. Eu tantas e tantas vezes quis fugir da presença do Senhor. E quanto mais você tenta fugir da presença do Senhor, mais você quebra a cara. Viu? Se quando me convidaram para vir para a igreja, quando me convidaram para ler a palavra do Senhor, se eu não tivesse tentado fugir, eu tinha sofrido bem menos. Pode ter certeza disso. A minha sogra, cadê minha sogra? Minha sogra não está aqui? A minha sogra. Cadê minha sogra? Mostra minha sogra. A mãe do meu marido, Dona Joana. Eu morei no quintal dela 20 anos. Vou mostrar para vocês como a gente quer fugir mesmo do Senhor. Eu entrava na casa dela para atender o telefone. Eu acho que nem para ela eu nunca falei isso. E toda vez que eu entrava para atender o telefone, ela me chamava para ler um trecho da Bíblia. Eu ficava morrendo de raiva. Mas eu ficava nervosa. E ela me mostrava: olha, lê aqui que lindo. Ai, eu deixei um negócio no fogo. Ai, eu sempre inventava uma desculpa para nunca ler aquela passagem. E quando a turma ligava lá, que mandava me chamar, eu tinha raiva de atender, porque eu sabia que ela ia dar um trecho da Bíblia para me ler de novo. Isso é fugir do Senhor, né? Isso acontece. Muitas vezes as pessoas também hoje querem fugir de nós. Quer fugir de nós. Por quê? Principalmente quando sabe que está vindo para a igreja, que você começa a falar de Deus para as pessoas também querem fugir da gente. Mas minha sogra não desistiu. Ela não desistiu. E cada vez que eu entrava, ela pedia para ler. Às vezes eu lia também, mas eu lia, mas não estava nem aí. Eu lia para fazer a vontade dela e não via a hora de sair de lá, né?
Mas besta era eu, de saber que se eu tivesse obedecido, lido e escutado a voz do Senhor, eu tinha sofrido bem menos na minha vida, né? Mas muitas vezes, por que que a gente foge do Senhor? Porque a gente sabe que quando a gente começa a caminhar, tem uma cobrança, mas essa cobrança é de nós mesmos, não é dos outros. Porque você começa a ouvir a palavra, você sabe que você ouviu a palavra do Senhor e é o Senhor que está falando. E aí você sabe que você tem que dar uma obediência para aquilo que o Senhor está falando. E aí você mesmo começa a cobrar de você. Nossa, mas lá na palavra do Senhor, fala que nós não devemos de andar com as maus companhias, né? Aí eu tenho um monte de amigo, né? E eu gosto daqueles amigos, mas tudo anda nos caminhos tortos, caminho errado. E aí já começa a vir a cobrança. Agora eu não posso mais, porque a palavra do Senhor fala que eu não devo andar com maus companhias. Aí a palavra do Senhor fala também que eu tenho que perdoar meu irmão. E eu tenho um monte de inimigo. Ai, quanto inimigo eu tenho, meu. Eu tenho que perdoar. Nossa, eu tenho que perdoar minha sogra. Ai, eu tenho que perdoar meu vizinho. E aí começa, você mesmo começa a cobrar. Porque a palavra de Deus nos incomoda. A palavra de Deus veio para nos incomodar. Quando a palavra de Deus nos incomoda, surte efeito. Porque daí você quer fazer aquilo que o Senhor está pedindo. E aí foi a desobediência do profeta, né? Deus falou para ele: Jonas, vai até a cidade de Nínive. É uma cidade que ele queria que fosse pregar para aquele povo, que aquele povo lá era um povo muito pecador, um povo que estava mesmo numa cidade devastada pelo pecado, né? E ele, com medo de entrar naquela cidade, ele desobedeceu a Deus. Ele falou: não, imagina que eu vou lá. Imagina que eu vou entrar naquela cidade de Nínive, eu vou lá pregar o que o Senhor está mandando eu pregar, né? Talvez na consciência, no coração dele, eu vou entrar lá, eu vou ser morto se eu entrar naquele lugar para pregar a palavra do Senhor. O que ele fez? Em vez de ir para Nínive, ele foi para Tarsis, né? Não vou ler a passagem toda para vocês, porque senão nós vamos demorar muito. Mas na casa de vocês, pega todinho o livro de Jonas e lê para vocês verem que passagem maravilhosa. Então no livro de Jonas fala que ele veio de Nínive, ele foi para Tarsis. E ele entra num navio, né? E nesse navio, porque tinha um pecador lá dentro, que era ele, que ele tinha desobedecido a Deus, o navio começou a entrar em turbulência. E descobriram por quê. Alguma coisa está fazendo com que o navio entrou em turbulência e alguma coisa está acontecendo. E aí descobriram que tinha uma pessoa ali dentro que não tinha obedecido à voz de Deus. Ele estava no porão do navio e chegaram lá e encontraram ele. E ele realmente confessou que era por causa dele que o navio estava atravessando aquela tempestade. Ele reconheceu que ele não obedeceu a Deus. E quantas vezes nós também sabemos que nossa vida vira uma tempestade porque nós não obedecemos a Deus. Não é verdade? Quantas vezes a gente vê as famílias, casais se destruindo, jovens nas drogas, jovens no puro sexo. E a nossa vida começa a virar aquela tempestade, aquela vida desregrada, né? Quantos casais que estão se separando, quantas vidas conjugais se destruindo, assim como estava sendo a minha também um dia, porque eu também não queria ser obediente com a palavra de Deus. E hoje nós vivemos a mesma coisa que aconteceu na cidade de Nínive, né? Esse mundo do jeito que está, no puro pecado. Nós estamos aqui hoje buscando, procurando a salvação, procurando uma melhora de vida para cada um de nós. Nós estamos aqui hoje, nós podemos mudar a vida de alguém da nossa família? Podemos? De jeito nenhum. Nós podemos orar por eles, mas mudar a vida de alguém lá fora, jamais. Mas a nossa sim, a nossa nós podemos mudar. Nós podemos porque nós estamos aqui ouvindo e nós queremos mudar. Quem quer mudar de vida aqui, levanta a mão. Olha, todo mundo quer mudar de vida. Você imagina se cada um de nós tiver essa mudança de vida, for obediente à palavra de Deus, quanto o mundo vai ser melhor? Quanto será melhor? Mas Deus, que foi tão misericordioso com Jonas, Deus fez com que ele se jogasse do navio,
E dentro do mar, ele foi engolido por quem? Pela baleia, né? Pelo peixe. Deus permitiu que ele fosse engolido. E aonde que ele foi vomitado? Deus fez com que ele fosse vomitado exatamente na beira da praia, na cidade de Nínive, porque Deus queria ele ali. Não adianta correr, meu irmão, não adianta. Muitas vezes nós estamos adiando a nossa conversão. Não adianta. Você fala, eu não vou para a igreja, tudo besteira, eu não sei para que isso. E você fica adiando, deixando para amanhã, deixando para amanhã. E quanto mais deixar para amanhã, mais vai ser o nosso sofrimento. Aí Deus permitiu que ele fosse vomitado na beira da praia, na cidade de Nínive. Aí Deus falou novamente com ele. Deus falou novamente. A palavra do Senhor, no capítulo 3 agora. A palavra do Senhor foi dirigida pela segunda vez a Jonas, nestes termos: vai a Nínive, a grande cidade, e faz-lhe conhecer a mensagem que te ordenei. Jonas pôs-se a caminho e foi a Nínive, segundo a ordem do Senhor. Nínive era uma cidade diante de Deus, uma grande cidade. Era preciso 3 dias para percorrê-la. Jonas foi pela cidade durante todo um dia pregando. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Pensa bem, uma pessoa entrar numa cidade e começar a proferir palavras que o Senhor mandou. Daqui 40 dias essa cidade vai ser destruída. É preciso que todos se convertam, é preciso que todos mudem de vida. Tomara que Deus não mande nenhum Jonas para cá, né? Que ninguém vai acreditar, não é verdade? Ninguém vai acreditar. Esse cara é louco, né? Ainda bem que Deus é bom. Deus não vai mandar porque ninguém vai acreditar. E aí, se isso acontecer e ninguém acreditar, nós todos seremos destruídos. Aí continua. Os ninivitas creram nessa mensagem, na mensagem de Deus, e proclamaram um jejum, vestindo-se de sacos, desde o maior até o menor. A notícia chegou ao conhecimento do rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou o manto, cobriu-se de saco e sentou sobre a cinza. Em seguida foi publicado na cidade, por ordem do rei e dos príncipes, este decreto: fica proibido aos homens e aos animais, tanto do gado maior quanto menor, comer o que quer que seja, assim como pastar ou beber. Homens e animais se cobrirão de sacos, e todos clamem a Deus em alta voz. Deixe cada um o seu mau caminho e converta-se da violência que há em suas mãos. Quem sabe Deus se arrependerá e acalmará o ardor de sua cólera e deixará de nos perder. Então, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Muitas vezes nós nos enganamos a nós mesmos, né? Eu às vezes me engano, você se engana, cada um de nós se engana. Que estamos fazendo a vontade de Deus, porque estamos vindo para a igreja. Não basta. Isso é muito pouco. Isso é apenas o começo. Isso é apenas o começo. Quando nós fazemos qualquer tipo de evento, batalha do jejum, quanta dificuldade nós encontramos para fazer um jejum, não é verdade? Nós já fizemos 40 dias de jejum e oração. A gente sabe que a maioria não consegue. A gente sabe que a maioria tem essa dificuldade. Então até o rei da cidade de Nínive acreditou na palavra que Jonas tinha levado para aquela cidade. Que era preciso que todos se convertessem e jejuassem, para que o Senhor pudesse se arrepender e não usar sua cólera contra aquele povo. E todos imediatamente creram na mensagem que Jonas trouxe para aquela cidade, e todos entraram em jejum, para que cada um saia do seu mau caminho, para que cada um que estivesse nos caminhos errados do Senhor pudesse se converter.
Era o que o Senhor mais queria, que aquela cidade se convertesse. Agora eu pergunto assim, não precisa ninguém responder. Nós somos já convertidos? Nós estamos já convertidos? O que nós temos que mudar ainda na nossa vida para agradar o Senhor? Para agradar o Senhor, não agradar minha mãe, meu pai, meu marido, agradar meu filho, mas para agradar o Senhor. O que será que falta ainda na nossa vida para agradar o Senhor? Será que cada um de nós já fez essa pergunta para si mesmo? Como se nós estivéssemos aqui hoje na cidade de Nínive. Deus mandasse você ir numa cidade, pensa numa cidade que precisa muito, 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 muito da misericórdia de Deus. Vamos pensar numa cidade bem longe, né? Porque de repente nós vamos falar aqui o nome de uma cidade que está tão perto, e aí a gente vai se comprometer, né? Faz de conta, vai, Deus me mandou lá para Portugal, porque lá precisa de levar a palavra dele para aquele povo ser convertido. Mas eu não quero, eu não tenho coragem de ir para Portugal, então eu vou aqui para o Paraguai, né? Vou cortar caminho, vou aqui. Mas é lá que o Senhor está mandando eu ir. O Senhor quer que eu vá lá e fala para aquele povo, muda de vida. E hoje o Senhor falou para mim, fala para esse povo, muda de vida. Esse povo precisa mudar de vida, jovens precisam mudar de vida, casais precisam mudar de vida. E muitas vezes nós não temos coragem de falar isso. Muitas vezes nós temos um respeito humano. Ah, deixa ela com a vida dela, né? Ah, não mando na vida dela não, deixa ela. Isso chama respeito humano. Mas se essa mensagem que eu vou levar para a irmã, se for para mudar a vida dela, transformar a vida dela, não tem problema que ela achar ruim não. Depois ela vai refletir, e essa sementinha que você jogou no coração dela, você pode ter certeza que vai germinar. Pode ter certeza. E muitas vezes nós somos assim. Nós temos medo de levar a palavra de Deus, de falar a verdade para as pessoas. Mas sabe quando é que nós vamos perder esse medo? O dia que nós aceitar primeiramente no nosso coração. O dia que eu aceitar no meu coração que eu preciso dessa mudança, o dia que eu tiver um encontro pessoal com Jesus, aí sim eu não vou ter medo de falar para as pessoas que ela precisa mudar de vida. Porque quando você tem um encontro pessoal com Jesus, é tão bom, é tão bom, é tão maravilhoso, que você quer que todo mundo sente aquilo que você está sentindo. Você quer que todo mundo experimenta daquela água que você está bebendo. Mas primeiro você tem que experimentar. Se você não experimentar, não tem como você querer que os outros experimentem. Como que você vai falar para a pessoa, come essa comida aqui é uma delícia. Se você nunca comeu, como é que você vai falar para os outros que aquela comida é boa? Como que você vai falar que servir a Deus é bom se você não serve? Como que você vai falar para as pessoas que é bom fazer a vontade de Deus se você não faz? Como que você vai falar para as pessoas, muda de vida se você não mudou? Como? Então, primeiramente, aceitar a palavra de Deus para mim, para cada um de nós. Aí nós não vamos ter medo. Aonde precisar com que nós entramos, nós vamos entrar. Aonde precisar com que você leve a palavra do Senhor, nós vamos levar. Muitas vezes a gente pega uma casa aí para orar, mas aonde será que é, né? A gente tem uma casa para ir lá rezar, e aí a preocupação, nossa, mas aonde que é, será? Porque a gente tem um medo de ser lá numa boca quente lá. A gente morre de medo de ser lá, mas é lá que precisa. É lá que nós temos que ir. E se o Senhor te enviar lá, é lá que o Senhor vai estar presente. É lá que Ele vai estar junto de nós. E muitas vezes nós temos medo de levar a palavra do Senhor aonde Ele manda. E muitas vezes nós queremos mudar a vida das pessoas, se nós não temos coragem, primeiramente, de mudar a nossa. É preciso com que nós mudamos primeiramente de vida. Senão, nós vamos nos enganar a nós mesmos. Aí você vê uma pessoa, né, bonitinha, com aquela Bíblia debaixo do braço, né? Anda até meio tortinha assim, para falar que é de Deus, né? Convence todo mundo, né? Põe uma saia bem compridona no pé, não corta o cabelo, né? E põe a Bíblia debaixo do braço e vai lá, né?
Até meio arcadinha assim, para mostrar todo mundo humilde encontrou Jesus. Vocês acham que isso é o suficiente para mostrar que encontrou Jesus? Muitas vezes a gente se engana com esse tipo de pessoa, que coloca uma Bíblia debaixo do braço, que usa um vestido bem comprido, um cabelo bem comprido, para mostrar que ela encontrou Jesus. Mas para mostrar que você encontrou Jesus, é preciso que você mude o rumo da vida que você está levando. Se você está andando em caminhos que não agradam ao Senhor, se você anda com pessoas que não faz a vontade do Senhor, você também está praticando mal tanto quanto aquela pessoa. Ah, mas é meu amigo, eu estou andando junto. Não adianta. Não é agradável aos olhos do Senhor aquele que anda junto com aqueles que não louva. A palavra do Senhor diz isso. Que nós não devemos andar com aqueles que não louva e que não pratica a verdade. Então isso nós enganamos a nós mesmos. Aí a palavra de Deus chama nós, sabe do quê? Sabe do que nós somos chamados quando nós fazemos isso? De sepulcros caiados. Abre comigo a sua Bíblia em Mateus. Vamos ler só um trechinho aqui. Mateus 23. Capítulo 23, versículo 27, na página 1313. Então vamos parar de enganar a nós mesmos, sim ou não? Você deseja parar de enganar você mesmo? Eu tenho vergonha quando eu pratico alguma coisa que eu vejo que aquele tipo de coisa não agradou o Senhor. Quando eu machuco uma pessoa, quando eu falo mal de uma pessoa, isso ainda é um dos mais levezinhos, né? Mas eu tenho vergonha quando eu pratico esse tipo de coisa que eu sei que não é agradável aos olhos de Deus. Então nós temos que parar de enganar nós mesmos e ser cristão de verdade, parar de brincar de Deus. Tem muita gente brincando de Deus, né? E quem está brincando de Deus é os que estão dentro da igreja, não é o que está lá fora, não. Encontraram? Amém? Amém? Capítulo 23, versículo 27. Ai de vós, Jesus está falando para nós nessa noite. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, sois semelhante a um sepulcro caiados. Por fora parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáver e de toda espécie de podridão. Assim também vós, por fora, pareceis justo aos olhos dos homens, mas por dentro estáis cheio de hipocrisia e de iniquidade. Palavra forte, né, gente? Hipócrita. Isso sois vós, Senhor está falando para nós. Que por fora nós parecemos o sepulcro caiado, né? Tudo bonitinho, né? Arrumadinho, perfumado, cabelinho pintado, né? O que é o sepulcro caiado? Hoje ainda bem que não tem mais, né? Aquele sepulcro que nós vamos chegando perto do finado, você vai lá, passa tinta, né? Lava, deixa tudo limpinho, bonitinho. Por fora está maravilhoso. O que tem lá dentro? O cadáver. O cadáver que já apodreceu, os ossos, né? Então o Senhor está nos comparando como um sepulcro caiado. Aquele que por fora está bonitinho, sua veste, seus cabelos, mas por dentro é cheio de podridão, de imundície, né? O Senhor, Ele pega pesado nessa palavra. Vós, isso sois vós, como sepulcros caiados, por fora tudo bonitinho, mas por dentro cheio de podridão, de imundície. Então nós temos que meditar nessa palavra e realmente pedir ao Senhor, pedir a misericórdia,
pedir um derramamento do Espírito Santo de Deus, que nós não sejamos esse sepulcro caiado, mas que nós sejamos mesmo homens novos e mulheres novas, que toda essa imundície que há dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração, toda a mal inclinação que tem no coração do homem, caia por terra, porque isso não é agradável aos olhos de Deus. E não adianta, meu irmão, você pode, como diz a palavra aqui, você pode ser perfeito aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ninguém engana. Vocês estão me vendo por fora, eu estou vendo vocês por fora. Quem está vendo vocês por dentro agora? Quem? Não entendi. Deus. Aos olhos dos homens nós somos perfeitos. Nossa, mas eu gosto tanto da Selma, né, Selma? Ela é tão boazinha. Nossa, como ela é maravilhosa. Eu gosto mesmo dela, é verdade, ela é maravilhosa. Agora, o interior dela, eu não posso dizer, né? Isso aí é ela e Deus. Porque amanhã, quando o Senhor chegar e que nós tiver que prestar conta para Ele, aí o negócio vai ser feio, né? Ele deu um tempo para cada um de nós mudar de vida. Ele dá esse tempo todo dia. Cada dia que nós acordamos, que nós vivemos mais um dia da nossa vida, é um tempo de Deus que Ele está dando para cada um de nós. Para nós mudarmos de vida. Para nós ser melhor. Não ser o melhor. Ah, lá na minha rua eu sou o melhor. Eu tenho casa melhor, eu tenho carro melhor, tudo meu é melhor. Nós temos que ser melhor. Melhor para o nosso próximo, melhor para a nossa família, para o nosso vizinho, melhor na comunidade, no nosso trabalho. Nós temos que ser melhor, não o melhor. E cada um procurar ser melhor, nós já estamos buscando um pouquinho da nossa conversão. Ser melhor para Deus. Se hoje, Senhor, eu não pude fazer tudo aquilo que o Senhor pediu, mas amanhã eu prometo que eu vou ser melhor. Amanhã eu prometo que eu vou fazer o melhor para o Senhor. Eu prometo, Senhor, que hoje eu te busquei, mas amanhã eu vou buscar mais ainda, porque eu quero ser melhor. Eu quero cada dia mais buscar a conversão para a minha vida, porque o dia que o Senhor chegar, o dia que o Senhor vier, Ele diz na palavra que Ele vai separar os cabritos das ovelhas, né? As ovelhas são aquela que vai para junto do Pai. Os cabritos são aqueles que vão ser queimados, né? Aqueles que não são deles, aqueles que pularam a cerca, aqueles que não se converteram, aqueles que não quiseram nem saber de Deus. Então que cada um de nós tenha esse desejo de ter uma vida transformada, desejo de ter uma vida cada dia mais regrada pelo Espírito Santo de Deus. E se hoje você deseja mesmo ter uma mudança de vida, eu não sei o que é que você tem que mudar, mas você e Deus sabe. Se no teu coração você está falando assim: nossa, eu preciso mudar em tal coisa. Neste momento você está falando para você e Deus está te ouvindo. Nossa, eu preciso mudar, eu preciso ser melhor nisso. Então você vai pedir ao Espírito Santo de Deus que você precisa nascer de novo, nascer da água e do Espírito Santo, para que você possa ser uma nova pessoa, uma pessoa transformada, para poder ajudar a transformar esse mundo. Esse mundo precisa dessa transformação, mas depende de cada um de nós. Aonde nós colocarmos os pés, nós mostrarmos para as pessoas que nós somos diferentes, que as pessoas que olhar para nós possa realmente ver que nós tivemos uma vida transformada, a ponto de olhar e falar: nossa, mas aquela mulher, eu não acredito, mas aquela mulher, ela era uma prostituta, aquela mulher, ela vivia lá na esquina, entrando no carro de tudo quanto é homem, saindo com eles, e hoje aquela mulher, ela tem uma vida transformada. Nossa, como será que ela se transformou? Aí todo mundo vai passar a querer saber o que aquela mulher tem de diferente, o que aquele homem tem de diferente. Por quê? Aonde foi que ela conseguiu essa mudança de vida? É somente aos pés do Senhor. Só quando a gente reconhece que precisa dessa mudança de vida.
Quantos casais no adultério? Quantos casais que estão aí com a sua mulher saindo com a mulher do outro? Quantas mulheres estão aí com seu marido saindo com o marido da outra? Misericórdia, né? Mas Deus está aí para perdoar. Deus está aí para usar da sua misericórdia conosco. Nunca seja tarde para você o arrependimento, meu irmão, minha irmã. Seja lá do que for, o que você quer, o que você deseja que tem que ser mudado na tua vida. Mas diga para Ele: Senhor Jesus, eu preciso, eu necessito de uma mudança de vida, uma mudança interior, do fundo da minha alma. Eu preciso, Senhor, nascer do Espírito de Deus. E se você deseja mesmo essa mudança, essa transformação na tua vida, esquece agora lá na tua casa aquele que você quer que muda de vida. Agora esquece aquele lá. Não se preocupa com ele, não. Da mesma forma que um dia alguém te convidou para estar aqui, porque quis mostrar para você o quanto é bom louvar, o quanto é bom adorar a Deus, o quanto é bom entregar a vida a Deus. Um dia essa pessoa também vai achar alguém que traga ela, e ela vai experimentar desse amor misericordioso do nosso Senhor Jesus, e ela também vai mudar de vida, porque Deus é misericórdia. Quando levaram aquela pecadora para Jesus, que pegaram ela no adultério, achando que Jesus também ia apedrejar, mas Jesus amou aquela pecadora, amou com todo o amor misericordioso do teu coração. É assim que Deus te ama, e Deus quer também que você arrependa de tudo aquilo que você tem feito, que tem desagradado a Deus. E Ele, com esse amor misericordioso, vai te dar uma vida nova, vai te dar uma chance para que você possa mudar de vida. Eu te convido agora a ficar de pé. Experimenta, meu irmão. Experimenta desta água viva do Espírito Santo de Deus. Quando você beber desta água, quando você experimentar como aquela samaritana, nunca mais você vai voltar a ter sede. Feche os teus olhos agora. Vai entregando o teu coração nesse momento. Vai pedindo para Jesus entrar nessa área da tua vida, que só Ele pode. Só Ele pode. Quando olho para mim, vejo minha pequenez, vejo as minhas misérias, Senhor. Assim não posso mais viver. Então olho para ti, eu conheço tua grandeza, vejo que em ti eu posso, Senhor, a minha vida renascer. Então levanta Tuas mãos agora. Levanta as mãos ao Senhor nesta noite e vai entregando toda a sua vida. Coração aberto, aqui estou. Quero renascer para o teu querer. Renova teu Espírito em mim. Eu preciso nascer.
nascer. Solta a voz, igreja. Novo no Senhor. Deixa Eu fluir. preciso nascer. Deus quer No fazer algo Espírito novo. de Deus. Deus quer transformar teu coração, querido. Se entrega na presença do Senhor. No Senhor. Eu preciso Deixa Deus transformar. Deus quer fazer algo novo. Espírito de Deus. Olha só, querido. O Senhor tem um propósito na vida de cada um de vocês. Amém? Deus tem um propósito. Você não veio aqui a essa igreja por um acaso, não. Deus sabia cada passo que você deu até chegar aqui. Então eu quero te convidar a levantar os seus braços ao alto. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Pode ser mais alto. Senhor Jesus, nessa noite eu quero fazer uma experiência de me entregar inteiramente, sem reservas, ao seu senhorio. Então me dá força, Senhor, porque muitas vezes eu não consigo. Isso, desse mesmo jeito agora eu quero te convidar a soltar a sua voz. Começa a falar: Senhor Jesus, eu preciso de ti, meu Pai. Eu preciso da sua unção. E solta a tua voz, igreja. Solta a sua voz. Deixa uma oração sair nova daí. Deixa uma oração que nasça do coração de Deus. Vai falando: Senhor, eu preciso da tua presença. Eu preciso, Senhor. Converte meu coração. Converte minha vida, Jesus. Isso. Vai falando com Deus, igreja de Cristo. Igreja de Cristo reunida nessa igreja. Isso, vai falando: Senhor, eu necessito da tua graça. Isso. Solta a sua voz. Senhor, eu preciso nascer do Espírito de Deus. Eu preciso nascer de novo no Senhor. Eu preciso nascer do Espírito de Deus. Queria assim convidar você, querido. Queria convidar cada irmão que está aqui. Dá um abraço no próprio corpo, assim, se abraça. Se abraça, assim. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos. Queria falar para você assim: possa ser que você, nessa noite, estava esperando um abraço de alguém, do marido, daquele amigo, daquele colega, do filho que tinha que vir te abraçar. Você está tão triste porque você não recebeu aquele abraço. Mas eu quero falar para você, nessa noite, o Senhor está te abraçando. Ele abraça você e fala: filho meu, você é querido. Você não nasceu para viver dessa maneira, não. É Deus falando para você. Se solta na presença desse Deus maravilhoso, desse Deus que quer fazer algo, uma obra nova, desse Deus que quer mudar a sua vida e quer mudar de uma forma real. Isso. Você que ora no Espírito, vai soltando a sua voz. Isso, solta a voz, igreja. Oh Senhor, abraça seus filhos, Pai. Abraça seus filhos, como o bom pastor conhece as suas ovelhas, Pai. Abraça seus filhos, Senhor. Deus poderoso. O nosso Deus é poderoso, querido. Não há problema nenhum aqui nessa igreja, nenhum, que Deus não possa mudar, que Deus não possa transformar. E Deus te abraça essa noite, e Deus abraça você. Você que veio carente para cá, triste, volta para casa com o abraço de Deus, volta para casa com o abraço do Senhor. Vamos dar uma grande salva de palmas a esse Deus. Isso.
Pode ser muito forte. Pode ser mais forte. A ti, Senhor, e de coração aberto. Glorificado seja, retira do nosso meio, meu Pai. Eu quero ver e renova teu espírito. Canta, igreja! Eu preciso nascer. Canta! Como do Senhor, Derrama, eu Senhor, preciso nascer. O Espírito de Deus. Eu preciso nascer de novo do Senhor. Eu preciso Do Espírito de Deus. olha só, igreja. Quem acredita que Deus te abraçou, fala eu. Tá fraco, fala eu. Isso. Sabe o que eu quero pedir para vocês agora? Que esse abraço de Deus, em primeiro lugar, ele não fique só com você não. Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um abraço nela, fala: Deus está te abraçando através do meu abraço. Isso. Olha que momento lindo. Deus está querendo curar. Isso. Aleluia, Senhor. levanta as mãos a ti, Senhor, e de coração aberto. Aqui estou. Quero renascer para o teu querer e renova teu espírito em mim. Olha só, você que recebeu esse abraço de Deus, você que abraçou esses irmãos todos aí, você que abraçou, você sabe qual que é a sua missão agora, Igreja de Cristo? É levar esse abraço lá para sua família. Quem vai levar? Fala eu. Ô gente, mas vocês estão muito fracos. Fala eu. Isso. As pessoas lá da sua casa, as pessoas lá de onde você mora, tá esperando esse abraço, amém? Eles estão ansiosos por esse abraço. Eles estão querendo mesmo. Sabe por quê? Vocês precisam abraçar eles, porque eles vão vir para cá na semana que vem. Amém? Amém. Somente aquele que levou um abraço de Deus pode trazer pessoas aqui. Amém? Amém. Muitas vezes a nossa humanidade quer trazer tudo com a força do braço, né? Não é assim? Quer assim passar por cima dos problemas com a força do nosso braço. Mas somente aquele que foi abraçado por Deus tem a unção, tem poder e tem autoridade para lutar contra o demônio. Amém? Amém. Dê uma grande salva de palmas ao nosso Senhor aí, com muita força, com muita alegria. Alguém já falou assim para você: aquela pessoa não tem mais jeito? Você já escutou isso um dia? Já? Imagina, aquele fulano lá não tem mais jeito não. Quem já escutou isso, levanta a mão. Fulano não tem mais jeito, né? Ou você não tem mais jeito, né? Pois eu vou dizer para vocês, falaram para mim um dia assim: larga do teu marido, que o teu marido não tem mais jeito. Tem jeito sim, mas não do nosso jeito, o jeito de Deus. Quando nós deixamos usar o jeito de Deus, não do meu jeito, o jeito que eu quero. Tanto é que naquele momento que disseram para mim que teu marido não tem mais jeito, o meu coração assim parece que transpassou uma flecha. Eu não aceitei, só que eu ainda não buscava Deus, mas já era Deus falando no meu coração que tinha jeito. E para a honra e glória do Senhor, Ele está aí hoje. E tudo que Ele faz em função das coisas de Deus. Se eu pedir para Ele assim: bem, vai no mercado para mim, Ele espera um pouquinho, ele fala para mim: espera um pouquinho. Esse um pouquinho leva uma hora, tá? Agora se falar assim para Ele: bem, vai servir, vai fazer alguma coisa, vai orar para o irmão, Ele não espera nem você falar direito que já saiu, tá? Então, para você ver que nós temos jeito.
Fala pro teu irmão, meu irmão, você tem jeito. E bate no teu peito também, eu também tenho jeito. Eu tenho jeito do Espírito Santo. É o Espírito Santo de Deus que vai me transformar. Só Ele, viu, meu irmão? Só o Espírito Santo de Deus que muda, que transforma e que faz nova todas as coisas. Amém? Então não é na igreja que nós vamos ter a vida mudada, não. É quando saímos dela, viu? Aqui dentro nós ouvimos a palavra entrou pelo nosso ouvido, foi até o coração. Mas é saindo da porta para fora que nós começamos a ter uma mudança de vida. Porque a primeira pessoa que pisar no teu calcanhar, que você vai mostrar se realmente você está mudando de vida ou não. Amém? Então agora, abençoa este irmão agora. Abençoa este irmão, fala, meu irmão, que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus possa transformá-la. Você e toda a tua casa. Olha para ele e pergunta para ele: você crê nisso? Você crê que o Espírito Santo de Deus pode transformar você e toda a tua família? Sim? Então abraça esse irmão bem forte agora e diga para ele: Jesus te ama. Jesus te ama. Você é precioso aos olhos de Deus. Você não imagina o quanto você é precioso aos olhos de Deus. Amém? E que Deus nos acompanhe agora ao retorno da nossa casa e nos abençoe. Até o próximo grupo de oração, que nós estaremos aqui novamente, acreditando que o Senhor vai permitir que nós estejamos aqui. Vai ou não vai? Amém. Dá uma salva de palmas para ele então. Amém. E vamos lá, povo de Deus. Deus abençoe todo mundo, ó. Segunda-feira nós todos aqui, hein? E vai abraçar os irmãos lá em casa. Amém? Isso aí. Vai dançando, vai embora rebolando. E aí, Julião? Rebolou aí, moleque. Deixe tudo para trás. Sim, nova vida você vai ganhar. Sim, a Jesus se entregar. Vale a pena tentar experimentar o amor de Deus em mim. Está também você. Está vivo em nós e o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar. Seu amor é demais. Ele está vivo em nós. Em nome. A verdade, o caminho e a luz.